vou precisar de um pouco de tempo, porque o currículo dela é extenso. Há mais de 60 anos no mercado e dona de um portfólio com mais de 2.000 produtos, a Eldin, que é uma empresa familiar, é reconhecida pela qualidade e respeito ao consumidor. Com a evolução e as mudanças digitais no Brasil e do mundo, a Eldin está se modernizando, justamente seguindo as tendências do mercado e as exigências do novo consumidor. O sucesso dessa transformação digital de e-commerce B2B é implementado pela WebJump em tecnologia Adobe Commerce. A gente vai apresentar agora esse case de sucesso. Eu chamo agora a diretora de TI da Eldin para essa palestra, Case de Transformação Digital da Eldin. Por favor, Ana Paula. Bom dia para você. Bom dia, Liz. Obrigada pela oportunidade, pelo convite de estar aqui compartilhando o case da Eldin nesse evento tão importante que é o E-Commerce Brasil. Eu vou falar só mais um pouquinho aqui sobre a Ana Paula, porque aqui ela tem muita, já teve passagem pelo Itaú, Unibanco, Porto Seguro, e aí tem umas palavras aqui que eu nem sabia o que era. Desdobramento do roadmap de TI. Achei isso maravilhoso. E aí, criação de squads, destaca competência e liderança no desenvolvimento de times. A Ana Paula é uma verdadeira especialista. Então, Ana Paula, vou pedir para você começar. E você está desde agosto de 2020 na Eldin, fazendo essa transformação digital, né? Literalmente, né? Eu acho que também é até diferente quando eu entrei na Eldin em agosto do ano passado, no meio de uma pandemia, com um processo seletivo absolutamente online. Fui conhecer meu chefe 3 meses depois, fisicamente. Então, o mundo ele vem se transformando e a pandemia ela acelerou esse processo de alguma maneira, né? Então, a minha missão, né, quando eu chego agora na Eldin, é ajudar a empresa a acelerar esse processo, né, a entrar nessa transformação digital e continuar crescendo e evoluindo a cada dia. Com certeza, acho que a transformação digital foi uma coisa essencial, principalmente durante a pandemia, que a gente teve que passar por diversos processos e comprar pela internet. Então, eu vou dar licença aqui para a Ana Paula. Então, por favor. Obrigada, Liz. Bom, imenso prazer estar compartilhando o nosso case com vocês. Vamos lá, vou começar aqui minha apresentação. Opa. Bom, a Eldin, né, é uma empresa familiar, está prestes a completar 70 anos, né, uma indústria brasileira. Acabamos de lançar nosso novo logomarca, somos compostos por 5 unidades de negócio, ar-condicionado, eletroportáteis, automação, refrigeração, consumer goods e energia solar. Nesse momento também estamos lançando o nosso e-commerce, também aqui na E-Commerce Brasil, e numa feira, né, que acontece no Expo Center Norte também, específico do Intersolar. E eu vou contar esse case aqui para vocês da nossa jornada, como é que a gente chegou até aqui. Bom, quando a gente começou a pensar, né, no e-commerce, acelerado pela própria pandemia, a relação, uma empresa como a nossa, que tem uma tradição, né, de comercializar tete a tete, a força de vendas ela tem uma carteira de clientes, e isso era feito, né, pessoa a pessoa. Com a pandemia, com o isolamento social, esse contexto muda e a gente também precisa se reinventar e se adequar à nova realidade que a pandemia nos proporcionou. Então, eu sempre dizia, né, que se a gente não entrar no e-commerce, o mercado vai nos empurrar para o e-commerce. Esse é um caminho que não tem volta. E aí, reforçando, né, essa nossa estratégia, próprios dados do e-commerce Brasil do ano passado, ele denota que esse mercado B2B cresce 62% no Brasil após a pandemia. E a preferência, né, pelo digital passa a ser predominante. Então, antes, as vendas tradicionais aconteciam dessa maneira, mas agora, com o isolamento, ela potencializa o uso da tecnologia digital, potencializa o autoatendimento, e aí esse processo, né, mais online, ele ganha maior prioridade. Um outro dado importante, né, dentro dessa pesquisa e desse olhar que a gente tem para esse mercado, é uma pesquisa feita pela Frost & Sullivan, que este ano, né, de 2021, é esperado que esse mercado fature aproximadamente 7 trilhões de dólares. Então, são dados bastante expressivos que não dá para a gente ignorar. Então, posto né, dessas informações, a gente toma a nossa decisão de entrar, de fato, para o e-commerce. E aí, quais eram os nossos desafios, né? A gente começou a pensar qual é o nosso propósito em cima, né, desse processo, o que a gente espera do nosso e-commerce. Primeiro de tudo é ser mais ágil. A gente espera diminuir o tempo de negociações com processos mais automatizados, aumentando o nosso volume de vendas. Um segundo ponto super importante para nós
é o relacionamento, o foco no cliente e a proporcionar uma melhor experiência de compra para os nossos clientes. Um terceiro ponto era inserir a nossa indústria nessa transformação digital. Então, a gente sabia que a gente precisava, né, caminhar nessa linha, né, da transformação digital, e o e-commerce era uma alavanca, né, um catalisador para que esse processo ganhasse mais velocidade. E, por fim, né, que o e-commerce seja a ferramenta de trabalho do nosso cliente, que ele, de fato, se perceba, se entenda e use ela como uma ferramenta de trabalho no seu dia a dia. E aí, quando eu falo do e-commerce, né, acho que essa figurinha aqui é bem marcante, mas o e-commerce por si só, ele é a ponta do iceberg, né? Ele é a vitrine, é ali que tudo acontece, é o que aparece. Mas por trás disso tudo, existe uma grande transformação que a gente precisa trabalhar para que esta vitrine brilhe, né? Uma das principais coisas que a gente começou a fazer quando decidimos andar para implantar o nosso e-commerce foi olhar para o SEO. Como é que a gente está aparecendo nas pesquisas, como é que a gente está tendo visibilidade, quais as palavras-chave a gente aparece, onde a gente não aparece, como a gente quer aparecer. Então, foi criado um grupo multidisciplinar com uma curadoria que olha intensamente, diariamente, todo o nosso SEO, fazendo com que a gente melhore a nossa visibilidade nas pesquisas e nas redes sociais. Um outro ponto importante que a gente também tomou como base foi fazer pesquisa com os nossos clientes, com os nossos integradores, para que a gente entendesse o que ele esperava desse e-commerce, qual que é a expectativa dele, o que ele gostaria de ver, qual que é a facilidade que ele esperaria e o que ele via de dificuldade no mercado e nessa relação. E, com base nisso, a gente também trabalhou bastante, né, um conceito de UX e UI para que esta experiência, essa relação, essa interação fosse a melhor possível. Quando fizemos isso, voltamos para os integradores para validar todo o nosso entendimento antes da gente começar, né, esse processo todo do e-commerce. Aí entra uma segunda camada, integrações. Nós tivemos que revisitar a nossa camada de integrações, refizemos, de fato, para que a gente tivesse mais fluidez e mais velocidade para integrar o mundo externo com o mundo interno, como é que a gente se tornasse mais plug and play com todas as camadas e com todos os players, né, que a gente tem que se conectar nesse processo do e-commerce. E aí acho que tem um super importante, né, que é o outro ponto aqui, que é a automatização de processos. Imagina que a gente tem uma relação, né, de venda tradicional, B2B, offline, e a gente passa para um processo de transação B2B online, que o e-commerce proporciona isso. A tolerância, né, de time, ela é muito diferente quando a venda é online, quando a venda é offline. Quando a venda é online, o seu cliente espera uma maior velocidade de resposta na ponta. Ele tem menos tolerância a tempo, porque a experiência dele, nesse caso, ele vai olhar a experiência dele que ele tem no Uber, quando ele pede comida, ele quer informações mais rápidas, mais ágeis. Então, a tolerância de tempo de resposta é muito menor. Ao passo que no B2B tradicional, offline, o tempo de resposta ele é mais tolerado, porque tem uma relação no meio do caminho, tem uma pessoa fazendo isso, intermediando este processo. E aqui a gente teve que, de fato, automatizar com bastante processo da nossa cadeia, né, da nossa esteira toda, olhando end-to-end, mas isso ainda não acabou, isso é contínuo, e a gente vem a cada dia melhorando para trazer uma melhor experiência para a ponta. Então, veja, né, que o e-commerce ele puxa uma série de outros processos que são inerentes para que essa vitrine brilhe. Aí a gente olhou para a nossa arquitetura. Poxa, a nossa arquitetura hoje está condizente, ela é robusta, ela consegue acomodar tudo o que a gente precisa, a nossa estratégia, o nosso crescimento, e a gente revisitou a nossa camada de arquitetura de tecnologia. Por que disso? Porque eu tenho um e-commerce, eu tenho um CRM, eu tenho uma estrutura de logística, financeiro, que tem que se conversar e que tem que a nossa arquitetura de tecnologia suporte toda essa mudança, né, de processo e também sazonalidades, como o Black Friday, que a gente sabe que tem picos aqui. Então, a nossa arquitetura foi toda revista e reorganizada para suportar toda a nossa transformação digital. E, por fim, e talvez a mais profunda aqui, é uma transformação cultural.
a gente precisa trabalhar internamente, né, como é que a gente vai para esse mercado, entendendo que a gente tem uma cultura tradicional, somos uma empresa tradicional, não esquecendo que a gente tem uma força de vendas que trabalha de uma maneira e como a gente potencializa essa força de vendas para uma transformação digital. Como é que é o papel dessa força de vendas agora, sendo mais consultivo, né, para que a gente consiga, de fato, ter mais celeridade e avançar nesse processo de digitalização da nossa empresa. E aqui eu sempre, né, cito, esse talvez é mais profundo porque ele é o mais enraizado, né? Mudar cultura a gente não muda da noite para o dia, como a gente pode mudar uma tecnologia. E eu tenho sempre, né, trago uma frase aqui, né, do saudoso Peter Drucker, que ele diz, né, que a cultura come a estratégia no café da manhã. Se a gente não cuidar da transformação cultural, talvez essa estratégia ela leve mais tempo para acontecer ao longo dessa jornada. Talvez seja mais difícil, mas ela vai acontecer. Então, como é que a gente olha para esse público e traz, né, todo um processo também atrelado a toda a mudança de transformação cultural? E aí, quando a gente define, todos esses pilares, olhando agora para o e-commerce em específico, definimos que a nossa área de negócio que entraria primeiramente era a energia solar. Como é que foi o processo de busca dessa plataforma, né? A gente definiu e elegeu critérios técnicos, né, requisitos técnicos, requisitos de negócio, e olhando a nossa estratégia, qual plataforma de mercado daria mais aderência à nossa realidade, ao nosso negócio, entendendo que a gente tem uma diversidade enorme de produtos. Então, fizemos isso, foram 4 plataformas avaliadas, todas muito boas, mas para a nossa realidade, para o nosso momento, para o nosso negócio, a gente escolheu a plataforma da Adobe Magento. E aí, passamos para o segundo passo. Quem que seria o parceiro que nos aceleraria nessa transformação digital? Quem teria uma expertise para nos ajudar a avançar e ter mais celeridade na entrega do nosso e-commerce? Fizemos benchmark, olhamos mercado. Uma coisa importante para a gente era que o nosso parceiro tivesse expertise na indústria e fizemos aí, né, uma série de rodadas de conversas e de olhares para outras indústrias, né, o que eles fizeram nesse contexto, e escolhemos como parceiro dessa jornada a WebJump, que vem nos auxiliando, né, em toda essa estratégia de transformação digital. Então, a gente, nesse momento, de fato, a gente lança nosso e-commerce essa semana, né, com o privilégio aí de estar agora, né, monitorando como é que a gente segue nesse caminho que para nós é uma realidade e não tem volta. Por fim, né, quando eu olho aqui esse site, essa é a carinha do site, parece, né, que, né, quando a gente olha assim, está bonito, mas tem muito trabalho de um time enorme, multidisciplinar, que trabalhou por trás disso, e eu chamo a atenção aqui para alguns pontos especiais. Primeiro é que a gente tem que olhar e cuidar, né, desse visual, a gente teve que refazer fotos, olhar descrição de produto, especificação técnica, para que essa linguagem fosse super entendida, de fácil entendimento para quem vai usar o nosso e-commerce. Ela tem que ser simples, ela tem que ser fácil, e que ele goste de entrar aqui e olhar isso como uma plataforma de negócio. Então, esse também foi um cuidado bastante grande e um trabalho intenso de cadastro que a gente teve que fazer. E aí, quando a gente volta na nossa estratégia, então a gente ataca usabilidade, a gente olha foco no cliente, onde a gente quer que esta ferramenta seja uma ferramenta de trabalho do integrador, a gente trabalha intensamente na automatização de processos, para quê? Para trazer a facilidade para o nosso cliente, que ele entenda e queira usar cada vez mais o nosso e-commerce. E para finalizar, né, a gente traz aqui o que a gente construiu nesse processo, né? A gente criou especificamente para o negócio de energia solar, uma calculadora solar, onde o integrador consegue visualizar cálculos e saber qual que é o melhor equipamento para o consumo que ele espera, que ele tem na sua residência ou no seu comércio. A gente criou, né, uma área, né, de meus clientes, onde esse integrador consegue também cadastrar os clientes deles, então é o cliente do cliente, e a gente começa a ter uma visão também, né, de como esse mercado e esses clientes se comportam. Ele consegue olhar aqui também comissões pelo site, e ele também pode administrar o perfil de usuários que ele tem dentro dessa cadeia.
E aí, né, como é que vem agora os próximos passos da nossa jornada? A gente ainda tem 4 linhas de negócio para fazer, né? Então, a próxima que entra agora nessa esteira, o nosso primeiro MVP foi solar, que acabamos de lançar. A próxima esteira é a unidade de negócio de consumer goods, depois a gente avança para ar-condicionado e eletroportáteis, depois refrigeração e depois automação. E assim, a empresa inteira entra nessa cadeia digital todinha, né, com todas as unidades de negócio, estando presente no e-commerce. Então, essa é a nossa estratégia. Eu imagino que ainda 2022 a gente segue, né, rumo a esses 4 passos ainda, mas tenho certeza, né, que a gente já aprendeu aqui nessa primeira etapa com o solar e que agora essas próximas etapas tendem a ser mais tranquilas, né, porque houve um aprendizado aqui nessa jornada. Então, da minha apresentação é isso, né? Quero agradecer a oportunidade e me coloco à disposição caso alguém queira alguma pergunta em especial. Muito obrigada e bom dia a todos. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!